Bom dia, boa tarde, boa noite. Ministério Palavras que Edificam, com seu amigo, servo do Deus vivo, André Luiz. Um bom domingo para todos. Que o Senhor Espírito Santo venha reinar na sua vida, na sua casa, na sua família. Mais um momento de palavras que venham gerar fé, palavras que venham te libertar, transformar e prosperar. Hoje nós vamos falar sobre a batalha, batalhando para o nosso futuro. Nós temos que batalhar, né? E nós precisamos entender que a Bíblia não existe esse negócio de neutralidade. A palavra do Senhor é clara, reta e direta. Ou você está do lado do Senhor, ou você está do lado do diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Ou você ajunta com Deus, ou você se ajunta com o diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem essa. E quando você toma uma decisão de servir a Deus, automaticamente muda de lado e ganha um inimigo. Se você quer servir a Deus, tu vai ganhar um inimigo que se chama Satanás e os seus demônios. Então é por isso que você tem que entender que muitas coisas se levantam contra você e às vezes você não consegue entender. Talvez você comece a se sentir, como assim, André? Injustiçado no seu trabalho, na sua casa. Então uma enfermidade que não quer ir embora de jeito nenhum. Pode ser um problema de relacionamento, de casamento, financeiro, emocional, espiritual. Na nossa cabeça, quando a gente se vê esse tipo de coisas, a gente começa a questionar por que tudo isso está acontecendo. Será que alguma coisa está errada comigo, contigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que é um castigo, né, de Deus? Porque muita pessoa pensa que é um castigo de Deus. Mas eu deixo de dizer uma coisa para você nesta manhã, tarde e noite desse domingo, dia 26 de outubro de 2025. Isso acontece porque o inimigo da nossa alma, ele está tentando te parar. Sim, o inimigo da nossa alma, ele está tentando te parar. E esses ataques não são aleatórios. Não é porque você é um azarado, uma azarada, mas esses ataques são uma estratégia do inimigo, que ele sabe que tem algo poderoso em você, porque ele sabe que existe um futuro maravilhoso diante de você, e o diabo está tentando te parar. E talvez você não consegue ainda entender a dimensão do seu futuro, mas o diabo, não sei como, não sei de que jeito, não sei de que maneira, não me pergunte. Ele conhece, ele entende a dimensão, ele consegue perceber a movimentação no mundo espiritual. E é por isso que o diabo, ele está se levantando contra você, se levantando na sua casa, no seu relacionamento, na sua empresa, na tua vida a dois, enfim. Porque o diabo não quer que veja o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. O diabo não quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E quando você olha, né? Deixa eu botar aqui de novo aqui o meu fundinho musical, que eu parei aqui. E quando você olha para a vida de Davi, você percebe que isso de uma maneira muito clara. Como assim, André? O diabo tentou de tudo quanto é jeito para impedir que Davi fosse ungido rei e assumisse o trono de Israel. Você lembra dessa história? Você lembra dessa história que o diabo fez de tudo para Davi não assumir, não receber a unção de rei? Vamos lá, vamos começar aqui. Já começa quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai Jessé para ungir um novo rei. E Jessé, pai de Davi, chamou todos os filhos que ele tinha. Os mais bonitos, os mais fortes, os mais experientes, os mais bombadinhos daquela época, né? E deixou Davi lá de fora, cuidando das ovelhas lá no campo. Sabe o que aconteceu? A estratégia do diabo aqui não funcionou. Deus mandou chamar Davi. Ninguém vai pôr um pedaço de bolo, ou de carne, ou de pão, ou de queijo na boca, enquanto Davi não se achegar aqui. E depois que Davi foi ungido, a Bíblia diz que ele foi levar umas marmitas, né, para os irmãos que estavam na batalha contra os filisteus.
O pai dele tinha mandado, presta atenção, foi o pai dele que tinha mandado levar as marmitas para os seus irmãos. Foi Deus que mandou Samuel ir lá ungir ungir Davi a rei. Davi não pediu nada. Presta atenção, Davi não pediu nada. E quando Davi chegou lá, os seus irmãos mais velhos começou a zombar, questionar por que ele estava ali. E passou algum tempo, a Bíblia diz que o próprio rei Saul se levantou contra Davi e começou a perseguir, tentou matar ele de tudo e quanto é jeito e não conseguiu. Agora eu te pergunto aí para você, do outro lado da telinha, o que Davi fez de errado? O que Davi fez de errado? Pelo amor de Deus, me explica isso, o que Davi fez de errado? Qual foi o erro dele? Sentindo que passou minha perna, minha filha aqui, para não parecer na filmagem, passando a riada, ela é maluca. Sou ela mesmo. Estou aqui perguntando o que Davi fez de errado para ser perseguido. Estou sentindo uma coisa aqui passar debaixo da minha perna, é a maluquita da minha filha Priscila. O que Davi fez errado para ser perseguido pelo Saul? O que foi a atitude errada que ele fez? Foi a escolha errada que ele tomou? Ele colheu tanta coisa ruim? Nenhuma. Davi não fez nada errado. Davi só estava obedecendo o pai, cuidando das ovelhas e levando a quentinha, a marmita, o lanchinho para os seus irmãos. Então, se você for olhar de maneira natural, você vai dizer, pô, André, Davi era muito azarado, muito injustiçado, muito mal compreendido. Talvez. Mas a verdade é que o diabo estava se levantando contra Davi, porque o diabo sabia o futuro glorioso que Davi tinha pela frente. E talvez nesse domingo o diabo está se levantando contra você, porque o diabo sabe o futuro glorioso em Deus que você tem, sabe? E Davi, ele sabia, o diabo sabia do propósito. O diabo sabia do propósito de Deus na vida de Davi. Ele sabia que dentro de alguns instantes, ou dentro de alguns anos, alguns meses, sei lá, que Deus, Davi tinha um matador de gigante. Tinha um matador de gigante. Ele tinha que parar de tudo quanto é jeito. Satanás sabia que lá na frente, Davi seria um grande guerreiro. Davi seria um matador de gigante. E é isso que Satanás quer te parar. Porque ele sabe que Deus vai te usar muito. Satanás sabe que Deus vai te prosperar, que Deus vai te abençoar, que você vai ser usado poderosamente em Deus para destruir fortalezas do inferno. Por isso, eu quero dizer a você nesta manhã, tarde, noite, muda a sua expectativa em nome do Senhor Jesus. Mude a maneira de enxergar as coisas. Porque você aí, querida ou querido, amado irmão e irmã, você não é um pobrezinho, um pobre coitado. Você não é mais um azarado, mais uma azarada aqui de Rio de Janeiro, ou do Brasil, ou do exterior. Você não é mais um pobre coitadinho, sabe? Você não é mais um injustiçado no mundo. Ó céus, lembra aquele desenho? Ó céus, ó vida. Eu quero dizer, eu quero profetizar nesta manhã de domingo. Você aí, mulher, você aí, homem, varão de guerra, varoa de guerra, você aí é um matador de gigante. Você é um fazedor de história. Deus colocou dentro de você um potencial tremendo. Isso mesmo, você nasceu para vencer. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha colocado esse potencial dentro de você. Deus já tinha estabelecido um propósito maravilhoso em sua vida. É por isso que o diabo está tentando te parar. Você pode não conseguir enxergar isso ainda. Talvez você não está entendendo, né? Mas acredite em nome de Jesus. Essa é a verdade ao seu respeito. Você aí é um matador de gigante. Você aí é um fazedor de história. Deus colocou dentro de você um potencial antes mesmo de você nascer. Vamos fazer mais um vídeo?